Filipenses capítulo 2, verso 12. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Só esse versículo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. O Senhor é o maior interessado, Senhor, em fazer com que a tua palavra produza fruto. E encontre em nós um coração com uma terra boa, que produza a semente que o Senhor lançou. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Tira do nosso meio, Senhor, todo impedimento na mente, toda incredulidade, toda racionalização, toda dureza do nosso coração. Pai, o Senhor quer falar conosco hoje, nós queremos ouvir a tua voz, queremos sair daqui transformados, Senhor, por aquilo que o Senhor vai falar conosco, pelos desafios que a tua palavra vai lançar para nós. Queremos ser cheios de esperança, porque a tua palavra nos constrange, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos mostra o teu amor. Por isso, fala conosco, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paulo aqui está escrevendo para os filipenses e ele fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu fiquei me perguntando o que será que os filipenses, quando ouviram essa palavra, ficaram pensando, o que eles entenderam a respeito disso? Será que eles ficaram achando que eles tinham que fazer alguma coisa para serem salvos? Será que eles entenderam de fato o que Paulo estava falando? Bom, Paulo era um homem, era um apóstolo, que a base, o centro da sua mensagem, era que a salvação em Jesus era dada pela graça. O que significa isso? Significa que as pessoas foram salvas não porque elas fizeram algo para receber a salvação. Pelo contrário, elas foram salvas porque Deus fez algo para que elas pudessem ser salvas. Então, quando Paulo está dizendo aqui, desenvolvam a sua salvação, com certeza ele não estava pedindo que as pessoas fizessem alguma coisa para que pudessem ser aceitas por Deus. Tem alguma coisa a mais nessa palavra. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Desenvolver a salvação tem a ver com o fato de que a salvação que Deus nos deu, que Ele colocou em nós, precisa alcançar todas as áreas da nossa vida. Ela precisa produzir frutos em nós. Ela precisa alcançar áreas da nossa vida que muitas vezes a gente deixa parada lá. A salvação significa que nós somos trazidos de volta para Deus. Que aquela separação que havia entre nós e Deus, como eu falei no começo, foi eliminada. Nós já não temos mais separação. Porque o próprio Deus decidiu nos trazer para perto dele. Agora, quando ele fala em desenvolver a salvação, Paulo está falando que tem alguma coisa a mais que a gente precisa entender. Que a salvação, embora seja um momento na nossa história, algo que Deus fez por nós e que mudou radicalmente a nossa vida, e principalmente a nossa posição, a maneira como Deus nos enxerga, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, foi mudada imediatamente no momento que nós recebemos a salvação em Jesus. Quando cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Instantaneamente nós somos salvos. Agora, existe um processo na nossa vida que acontece a partir deste momento. Porque fomos salvos, começamos a ser transformados. E isso é importante a gente entender. Porque muitas pessoas falam assim, eu preciso, quando eu melhorar um pouco a minha vida, quando eu preciso resolver essa área da minha vida que está meio esquisita, eu tenho muitos pecados, eu sou uma pessoa muito agressiva, ou sou uma pessoa muito egoísta, então eu vou resolver isso primeiro, e depois aí eu vou me aproximar de Deus, porque afinal de contas, como é que eu posso me aproximar de Deus estando tão mal, né? Sendo uma pessoa tão pecadora? Quando na verdade, o processo é o inverso. Porque Deus nos salvou, porque Deus transformou a nossa vida de dentro para fora, é que nós podemos, então, começar um processo de transformação da nossa vida. A salvação tem como objetivo alcançar todas as áreas da nossa vida. Não simplesmente nos dar um passaporte para o céu. Muitas pessoas acham que salvação é simplesmente, eu não vou mais para o inferno, então está tudo certo. E agora vamos esperar morrer para depois ir para o céu. Quando, na verdade, a nossa salvação é a vida eterna que nós temos em Deus. Agora, a vida eterna, ela começa imediatamente, já começou. Você já está vivendo a vida eterna.
A nossa vida não vai mais acabar, porque nós temos a nossa vida em Deus. Agora, esse processo de sermos transformados dia a dia e fazer com que a salvação do Senhor alcance cada pedacinho da nossa vida, é o que Paulo está falando aqui. E aí, quando a gente pensa em desenvolver a nossa salvação, a gente precisa entender uma coisa, que essa salvação está aberta e disponível para todo mundo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, também é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para um discípulo seu, Timóteo, ele diz o seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, se Deus deseja que todos sejam salvos, é porque a salvação está disponível para todas as pessoas. Agora, como que a gente alcança essa salvação? Eu tenho que fazer alguma coisa? É pela minha força? É por eu tentar ser uma pessoa mais legal? É por eu fazer boas obras? É por eu ajudar as pessoas? É por eu manter uma imagem de uma pessoa correta? Não. Lá em Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, isso através da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Veja, a salvação é dada pela graça, ou seja, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Isso, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, pode parecer estranho. Como assim não preciso fazer nada? Quer dizer que eu simplesmente acredito em Deus, em Jesus, e eu sou salvo? É, exatamente isso. E isso é um presente muito precioso, gente. Quando a gente percebe o que Jesus fez por nós, a gente, pela fé, ou seja, pela atitude de crer que Ele pagou o preço dos meus pecados, que Ele decidiu se encarnar, virar homem, vir até o mundo, e viver entre nós, morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, é isso que eu preciso fazer, para entender e receber a salvação do Senhor. Então, quando o Senhor fala assim, que a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é um dom de Deus, Deus deu alguma coisa que Ele não está te cobrando nada. Nós decidimos aceitar esse presente da parte do Senhor. Agora, do momento em que nós recebemos essa salvação, até o momento que nós nos encontraremos com Ele de verdade, existe um processo, que é o processo de santificação, que é o momento em que a gente está desenvolvendo a nossa salvação. E desenvolver significa tirar de dentro da gente aquilo que Ele colocou em nós e fazer com que essa salvação alcance cada pedacinho da nossa vida. Uma boa ilustração seria você entrar numa mina de ouro e conseguir extrair de lá todo o ouro que tivesse naquela mina. É alguma coisa que dá trabalho, que você se dedica a fazer. Quando a gente pensa nessa palavra que Paulo diz que a gente deve desenvolver a vossa salvação, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, que isso é uma ordem de Deus para nós. Você pode estar salvo, mas há coisas na vida da gente que precisam ser trabalhadas, que precisam ser tratadas na nossa vida, para que a gente possa viver a plenitude do Evangelho na nossa vida. A gente não pode correr o risco de receber a salvação e continuar vivendo do mesmo modo como a gente vivia. De que modo é esse? Talvez com relacionamentos quebrados, com mágoa no coração, vivendo nos mesmos hábitos que a gente vivia, nos maus hábitos que a gente vivia, sendo assombrado por tristeza, por depressão, por medo do futuro, medo de não ser aceito, o sentimento de falta de amor, o sentimento de ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Você está salvo. Mas, se você não desenvolver aquilo que o Senhor colocou dentro da vida do seu coração, dentro de você, você vai viver uma vida miseravelmente salvo. Está salvo, mas não vive a plenitude de alegria, não vive a plenitude de esperança, não vive a plenitude dos relacionamentos que você poderia viver. Continua sofrendo as consequências de hábitos que trazem morte para você. Continua vivendo, dependendo de ser aceito, fazendo de tudo para ser aceito pelas pessoas, vivendo debaixo da tirania do dinheiro, de ter que ter o dinheiro, de ter que conquistar alguma coisa para provar que você tem valor. Então, quando Paulo está falando que a gente deve desenvolver a nossa salvação, ele está falando o seguinte: olha, a salvação é só o começo, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Agora, você precisa decidir fazer isso.
Agora, na sequência desse texto, ele fala assim, porque é Deus que produz em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Então, o que isso fala para a gente? Você pode dizer assim, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver essa salvação que está dentro de mim? Como é que eu vou fazer com que essa salvação alcance os meus relacionamentos? Como é que eu vou fazer com que essa salvação alcance a maneira como eu penso? Transforme a maneira como eu vejo a vida, como eu encaro o futuro, como eu me relaciono com as pessoas. Eu não tenho força para fazer isso. De fato, a gente não tem. Mas o próprio Paulo diz assim, olha, é Deus que coloca em você tanto o querer fazer, quanto a força para realizar isso. Sabe, o fato de você estar aqui, é porque você simplesmente ouviu a voz de Deus. Talvez não seja uma voz audível, provavelmente não é, mas você sabe aquele desejo que você sente assim, puxa, eu preciso estar lá, eu preciso me relacionar com as pessoas, porque eu sei que ali alguém vai trazer uma palavra que vai me trazer esperança, vai me trazer encorajamento, alegria. É isso. Esse desejo de estar aqui foi o próprio Deus que colocou em você. E as mudanças que vão ocorrer e que precisam ocorrer na sua vida, na nossa vida, são fruto do poder de Deus em nós. E isso é uma promessa muito tremenda, gente. Significa o seguinte, que primeiro a salvação foi Deus que deu, não precisei fazer nada. Esse processo de desenvolver a salvação, que é algo que eu preciso fazer, que é uma ordem que Deus me deu, também acontece porque Deus colocou em nós o querer. E não só isso, Ele colocou em nós a força, a capacidade, o poder para que a gente pudesse realizar. Então não tem como perder esse jogo, gente. Isso deve trazer para você alegria, deve trazer para você esperança. Talvez você continue preso em algumas mágoas, em alguns ressentimentos do seu passado. Talvez você continue achando que tem coisas do seu passado que você não consegue resolver. Talvez existam coisas que você não conquistou ainda, que você se sente incapaz de conquistar. E que talvez você ache que só quando conquistar essas coisas você vai ser de fato feliz, de fato pleno. E o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, a salvação já está no coração daqueles que creem, daqueles que falam assim, Deus, eu quero isso para a minha vida. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1, verso 12, que a todos quantos o receberam a Jesus, a saber, aqueles que creem no seu nome de Jesus significa a salvação, ou seja, a salvação está em Jesus. Todos aqueles que creem que Jesus é capaz de me salvar, veio para me salvar, a essas pessoas, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não preciso fazer, eu simplesmente preciso crer. Então, Deus me deu essa capacidade de ser transformado pela sua presença, pelo seu poder, pela sua vida. Então, os nossos relacionamentos que estão quebrados, aqueles pecados de estimação, aquelas áreas da sua vida que você não consegue largar, aquelas coisas que você sabe que está errado, mas você não consegue deixar de lado. Isso tudo faz parte do desenvolvimento da salvação de Deus para a sua vida. Se a gente olhar então para esse texto, isso nos traz esperança, porque talvez você fale assim, puxa, eu já tentei de tudo, não consegui largar. Eu já tentei de tudo, mas não consegui abrir mão da minha ira. Eu sou uma pessoa iracunda, uma pessoa que está sempre reclamando, uma pessoa que está sempre triste, está sempre com medo. Você já fez de tudo para conseguir mudar isso. Mas o texto da palavra de Deus está dizendo o seguinte, que Deus coloca em nós o poder para realizar isso. A vontade, o desejo de mudar, e também a força para sermos transformados. Que áreas da sua vida hoje precisam ser desenvolvidas no Senhor? Que áreas da sua vida hoje precisam ser deixadas para trás? Que áreas que você está acomodado na sua vida, que você fala assim, não, isso aí eu já desisti, não, tá bom assim, me incomoda, mas dá para tocar o barco. O Senhor não quer isso para nós, Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, deixe de ser meninos, deixe de ser crianças imaturas. Ele quer que nós sejamos transformados. Sabe, esse desenvolvimento implica num processo, e os processos acontecem paulatinamente, os processos acontecem passo a passo. Cada dia mais a gente está acostumado com as coisas sendo imediatas,
né? A gente tem a tendência de querer tomar um remedinho e imediatamente ser curado, imediatamente ser transformado. E muitas vezes a gente se aproxima da palavra de Deus e do relacionamento com Deus, achando que as coisas vão acontecer da mesma forma. Mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo, que a maneira como a gente caminha, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se relaciona com Deus, é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? A luz da aurora, a aurora é o amanhecer. Como é que é o amanhecer? Primeiro, é só uma frestinha de luz, que você quase não percebe que está amanhecendo. Mas à medida que o tempo passa, vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, até ser meio-dia, o dia perfeito, onde não tem mais sombra nenhuma. A nossa vida é assim. A gente precisa dar pequenos passos. Precisa dar pequenos passos de obediência, pequenos passos na direção do Senhor. Porque esses pequenos passos vão fortalecendo a nossa fé, vão fortalecendo a nossa vida e vão nos trazendo mais para perto do Senhor. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando você dá vazão a começar a reclamar de alguma coisa, você percebe que as coisas vão ficando cada vez piores? Já aconteceu isso com você? Você começa a reclamar de uma coisa, daqui a pouco você está reclamando mais, daqui a pouco você está tratando a pessoa com mais aspereza, você está sendo mais irônico, você está sendo mais cruel com as pessoas. Acontece com vocês ou só comigo? Ou é só lá em São Paulo que acontece isso? Quando a gente começa a dar vazão para os pecados, gente, o pecado é como um câncer. Ele começa a tocar a vida da gente e tomar conta de tudo. Áreas da nossa vida que já estavam resolvidas começam a voltar. Você começa a ceder a pecados que você já tinha vencido antes. Você começa a agir de forma que não agrada a Deus em coisas que você já tinha vencido, simplesmente pelo fato de começar a dar margem para algumas coisinhas, coisas pequenas. Por isso que é tão importante a gente ser obediente nas pequenas coisas, porque da mesma forma nós vamos sendo fortalecidos, a gente vai sendo treinado na fé. Deixa eu aproveitar e dar fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas às vezes criticam ou questionam a validade de você trazer o seu dízimo e a sua oferta. E é claro que existem muitos desvios, a gente sabe disso. Tem muitas igrejas que usam disso de uma maneira muito mesquinha e muito ruim. Mas isso não tira a validade e a nossa responsabilidade para com Deus, de oferecermos a Ele aquilo que Ele pede de nós, nosso dízimo, a nossa oferta. Agora, quando a gente deixa de cumprir coisas muito objetivas da palavra de Deus, como por exemplo, a gente ser fiel no dízimo e na oferta, a gente começa a abrir espaço para outras coisas muito piores. Ao passo que, quando ao contrário, eu sou fiel no dízimo. Sabe, Jesus, certa vez, estava no templo e uma viúva foi lá e deu 2 moedinhas. E Jesus estava olhando ela entregar suas moedinhas. E Jesus fala assim, essa mulher deu mais do que todo mundo, porque ela deu de todo o seu sustento. Ela tinha tudo que ela tinha, ela deu. E Jesus podia ter falado assim, não, senhora, a senhora é uma viúva, vai dar tudo. Não, pode ficar, pode guardar. Não podia. Não é o que a gente, politicamente corretamente, a gente faria hoje. Fala assim, não, você tem muito pouco, você não precisa dar não, está tudo certo. Por que Jesus não só aceitou e como elogiou a atitude dela? Porque Jesus estava dizendo para ela o seguinte, olha, você está dando o seu tudo, mas Deus está cuidando de você. É o Senhor quem vai cuidar. Você abriu mão da capacidade de prover para você mesma, eu vou prover, o próprio Deus vai prover na sua vida. Quando a gente começa a viver dessa maneira, obedecendo a Deus nos pequenos detalhes, a gente está desenvolvendo a nossa salvação. A gente está crescendo no conhecimento de Deus. Começa a experimentar coisas do Senhor, que a cada dia vão nos fortalecendo, vão nos ajudando a ficar mais perto do Senhor, a entender a sua vontade, a ouvir a sua voz, a fazer as coisas que agradam ao Senhor. Quando Paulo fala sobre desenvolver a vossa salvação, ele está colocando sobre nós a responsabilidade da gente mudar algumas questões e algumas áreas da nossa vida. Não é assim, agora você está salvo, de um dia para o outro as coisas vão mudar na sua vida, você vai ficar imediatamente santão, não vai ter mais problema, não vai ter mais tentação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele estava com uma dificuldade numa área da vida dele, e ele falou assim, eu já pedi para Deus tirar isso de mim, já pedi para Deus tirar esse sentimento de mim. Eu respondi para ele, Deus não vai tirar isso de você. Por
que não? Por que não? É alguma coisa que você tem que ser fortalecido para vencer. A gente só cresce os nossos músculos, gente, com resistência. Não é verdade? Como é que você ganha músculo? Não é levantando peso? Dá trabalho, não dá? Você levanta 50 quilos de uma vez? Não. Ninguém começa levantando 50 quilos. Começa levantando 1, depois 2, depois fazendo 10 repetições, depois 20 repetições. Não, o Fernando é aqui que levanta peso, não é, Fernando? Não é assim que funciona? Começa com poucas repetições, depois aumentando o peso, depois aumentando as repetições. É assim, com a nossa vida também é assim. A gente precisa ser persistente e obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor nas pequenas coisas, com pequenos desafios diários. Pequenos desafios de gastar tempo com o Senhor, de ouvir a sua voz, de obedecê-lo, de amar as pessoas, de dar o nosso dinheiro, de dar o nosso tempo, de dar para as pessoas a atenção que elas precisam para serem abençoadas pelo Senhor. Deus quer usar a sua vida para abençoar pessoas. Seja com o seu tempo, com o seu dinheiro, com uma palavra que você tem, com a sua atenção, com o seu carinho. São pequenas atitudes do nosso dia a dia que vão fazer com que a gente, então, seja fortalecido e cresça no conhecimento do Senhor. Romanos 8, 29 diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós fomos chamados para nos tornarmos a imagem de Jesus. No momento que nós fomos salvos, a gente estava muito diferente do que Jesus era, mas paulatinamente, um processo na nossa vida, nós vamos sendo transformados na imagem de Jesus. Esse é o objetivo de Deus para nós. Sabe, sem desenvolvimento, a gente vai continuar sendo nanicos, pequenos. Outro dia caiu no quintal lá, um abacatezinho desse tamanhozinho assim, minúsculo. É bom um abacate desse tamanho? Não, ele é duro, sem gosto, amargo. A gente precisa permitir que o Senhor nos faça crescer, para que a gente chegue à plenitude. Mas isso acontece se a gente decidir ouvir a voz do Senhor, que nos dá o desejo de fazer e a capacidade para fazer isso na nossa vida. A gente precisa crescer, sabe, gente? 1 Coríntios capítulo 3, verso de 1 a 3 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-los. Nem ainda agora vocês podem, porque ainda sois carnais. Porque hoje existem contendas e ciúmes entre vocês. Aqui Paulo estava falando para uma igreja em que as pessoas eram muito infantis ainda no seu relacionamento com Deus. Ele usa a metáfora de dizer que eles tomavam leitinho ainda. Sabe, nós somos um corpo aqui. E no nosso meio tem pessoas de todos os níveis de desenvolvimento. Tem pessoas que ainda precisam do leitinho, do leite materno, do peito, né? Outras já cresceram um pouquinho e já vão tomar um pouquinho de fórmula. Outras já vão passar para o alimento sólido, coisas mais complexas para digerir. Outras já estão prontas e começam não só a receber o alimento, mas preparar o alimento para outros. O Senhor quer nos levar a um lugar onde todos nós crescemos e amadurecemos de forma que não só nos alimentamos de coisas sólidas, mas também somos capazes de alimentar outros. Isso significa desenvolver a nossa salvação. Isso é um processo, como eu falei. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, de glória em glória, de degrau em degrau, passo a passo, dia a dia. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: puxa, eu continuo do mesmo jeito que eu estava no passado. Mas algumas coisas o Senhor já estão mudando na sua vida. A gente não pode olhar para trás com tristeza, a gente tem que olhar para frente, olhando para o alvo que é Jesus, que é Ele que nos capacita, que vai nos transformar, nos capacitar a sermos diferentes. Mas a gente precisa continuar olhando para o Senhor, porque na medida que nós olhamos para Ele,
a sua glória bate em nós e começa a transformar e nos tornar mais parecido com Ele. Não sei se você já reparou isso, mas você começa a ficar parecido com as pessoas com quem você se relaciona. Você começa a pensar do mesmo jeito, você começa a falar do mesmo jeito, você pega o sotaque da pessoa, você pega a maneira da pessoa falar, a maneira da pessoa gesticular, porque você convive com ela. Se desenvolver no Senhor é gastar tempo com o Senhor. Desenvolver nossa salvação é gastar tempo com Ele. Andar com o Senhor, prestar atenção naquilo que Ele está falando, no nosso corpo aqui, no meio da gente. Andar com pessoas que creem, andar com pessoas que podem ser modelos de pessoas que amam a Deus. Isso vai nos tornar pessoas mais parecidas com o Senhor também, na medida em que a gente se relaciona com pessoas que conhecem a Deus, que amam a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. Nós precisamos desejar o crescimento. A gente precisa desejar ser transformado. Sabe, existe uma palavra aqui, um texto que diz que nós devemos prosseguir para o alvo, que Paulo fala que ele prossegue para o alvo, e a palavra prosseguir aqui significa ir atrás com gana, com desejo, perseguir, não voltar sem conquistar aquilo que você tinha buscado, como alguém que está perseguindo um ladrão, alguém que roubou alguma coisa de você, você vai atrás para pegar de volta. Esse tem que ser aquilo que nos motiva a sermos transformados. Esse desejo de obedecer ao Senhor, de ter a nossa vida transformada, de ter a nossa vida modificada, para que a salvação do Senhor alcance todas as áreas da nossa vida. Para que a gente possa então vencer relacionamentos quebrados, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa mente, mudar as nossas prioridades. Mudar a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga o nosso futuro, na dependência do Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita e coloca em nós o desejo para fazer isso. Não só é uma decisão que a gente tem que tomar, de obedecer à voz do Senhor, mas é uma responsabilidade nossa. A gente tem que botar a mão na massa, sabe? Lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Fazer morrer não é alguma coisa que você mata imediatamente. Fazer morrer aqui é o seguinte, é você começar a tirar as forças de alguma coisa para que ela murche. Fazer morrer é como se você sufocasse alguém. Ela morre aos poucos. É um processo, como eu falei. As coisas não mudam da noite para o dia, gente. Mas a decisão de que essas coisas mudem pode ser tomada imediatamente. E é isso que o Senhor espera da gente. Que a gente ouça a sua voz e comece a fazer isso. Comece a parar de dar autoridade para o diabo. Parar de dar autoridade para as coisas que nos levam para longe do Senhor. Fazer morrer mesmo. Matar. Tirar a fonte de energia daquelas coisas que são a natureza terrena. Os pecados que nos afastam do Senhor, que nos impedem de crescer no Senhor, de experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. É nossa responsabilidade. O Senhor já nos salvou. O Senhor deu a vida e a esperança e o selo de que nós somos dele. Mas Ele espera de nós que nós tomemos a decisão de desenvolver a nossa vida, de dar passos na direção dele, de fazer com que a salvação do Senhor alcance aqueles relacionamentos que estão quebrados, alcance aqueles hábitos da nossa vida que desagradam a Deus, que nos afastam do Senhor. Não tem nada que o Senhor não possa transformar, não tem nada que não possa ser transformado pelo poder do Senhor. Basta que a gente deseje o Senhor, basta que a gente busque a Ele, basta que a gente fale: Senhor, muda isso na minha vida, eu estou ouvindo a Tua voz, me dá o poder para ser transformado pelo Senhor. Eu quero desenvolver a salvação, Senhor. Eu quero que o Senhor alcance todas as áreas da minha vida. Muitas vezes a gente não está disposto. Muitas vezes a gente está acostumado. A gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão da nossa vontade, dos nossos planos.
Talvez você tenha traçado plano para a sua vida, e você fala assim, não, mas isso aqui, eu quero tanto isso na minha vida, eu quero tanto casar com tal pessoa, eu quero tanto seguir essa carreira, eu quero tanto mudar para não sei aonde. Você já colocou isso diante do Senhor? Já perguntou para Deus se é isso que Ele quer para a sua vida? Lembra que eu falei? A nossa vida está na mão dEle. A gente vive para agradá-lo. O que você tem desejado para você? O que você tem colocado de importante para a sua vida? Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Desenvolver a nossa salvação significa também abrir os nossos olhos para a vontade de Deus, para aquilo que Ele espera de nós, para aquilo que Ele quer que nós façamos nessa terra. A coisa mais importante, gente, que eu queria deixar para você, é que nós precisamos, antes de desenvolver a nossa salvação, é receber essa salvação de Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Talvez você esteja aqui buscando alguma coisa, uma resposta de Deus, alguma direção do Senhor para a sua vida. E esse processo de desenvolvimento começa no momento em que a gente entrega a nossa vida para o Senhor. No momento em que a gente fala, Senhor, está aqui a minha vida. Eu me submeto. O Senhor é Senhor da minha vida. Pode fazer o que o Senhor quiser. Eu reconheço que por mim mesmo eu não posso dar conta da minha vida. Eu não posso me aproximar do Senhor. Hoje é dia de começar esse processo. Tem pessoas que já estão mais avançadas, tem pessoas que ainda nem começaram. Mas hoje é o dia da gente dar um passo na direção do Senhor.